grupo, Carlos? Convite. Eu me chamo Ingrid Lima, sou aluna do programa de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, e o meu trabalho versa sobre a avaliação da sustentabilidade da região metropolitana de Manaus a partir de um índice multicritério. Ele está dentro da linha de pesquisa de dinâmicas socioambientais e eu sou orientada pelo professor Carlos Freitas. Essa apresentação está dividida em 8 tópicos: introdução, hipótese, objetivos, metodologia, resultados prévios, cronograma, referências e agradecimentos. E dando início, eu vou contextualizar um pouco o que é uma região metropolitana, as definições inerentes a esse termo, trazer um pouco do contexto histórico e da problemática onde o trabalho está inserido. Uma região metropolitana é um recorte instituído pelos estados por meio de lei complementar estadual, constituído por um conjunto de municípios com limites contíguos e uma cidade central como referência. Essa definição é estabelecida pela Lei de 13.089 de 2015, que também é conhecida como Estatuto Metrópole. O principal objetivo de instituir uma região metropolitana é a ampliação dos perímetros urbanos em favor da organização, do planejamento e do desenvolvimento integrado dos municípios que compõem essa região. No Brasil, as primeiras regiões metropolitanas elas surgem na década de 70, provenientes da aceleração da industrialização da época, trazendo grandes fluxos migratórios dos campos para as cidades, em especial do Nordeste para as demais cidades estabelecidas no país, dando origem a grandes aglomerados urbanos. Os estudos de Arruda e Rio apontam que a expansão de áreas urbanas, quando elas ocorrem com a falta de planejamento, em decorrência do desenvolvimento econômico rápido e desordenado e dos processos de industrialização, comumente resultam em problemas ambientais como a poluição da água, do ar, em centros urbanos disfuncionais, na perda ou na redução da biodiversidade, entre outros problemas que colocam essa temática no centro do debate atual sobre sustentabilidade urbana. Evidente, porque à medida que as cidades se expandem e a população cresce, elas trazem consigo uma miríade de questões que colocam em desafio a sustentabilidade global. Essa temática entra para a agenda mundial em 2015, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabelece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, é um apelo para a manutenção do clima, do ambiente e do equilíbrio entre as gerações atuais e as gerações futuras. Esses desafios, eles trazem problemas urgentes, sociais, econômicos e ambientais, com metas estabelecidas para serem alcançadas até 2030, em especial pelos países membros da ONU, incluindo o Brasil. Esses objetivos, eles tangenciam problemas considerados urgentes de maneira global. Então, eles tocam a erradicação da pobreza, o cuidado com a água, entre outros conteúdos, e também o desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, que é a temática desse trabalho. O objetivo 11, ele está diretamente ligado a esse conteúdo, e ele inclui metas para acesso a moradias adequadas, transporte público, espaços verdes, gestão de resíduos, planejamento urbano, entre outras metas que corroboram para que as cidades e as comunidades atuais possam ser mais sustentáveis. Quanto à criação da região metropolitana de Manaus, não distante do histórico de criação das demais regiões do Brasil, ela também foi impulsionada pelo processo de urbanização decorrente dos ciclos econômicos dessa região, principalmente após a criação da Zona Franca de Manaus, que suscitaram desafios significativos no que diz respeito à interação entre o crescimento espacial e a preservação ambiental, se aproximando da pauta global. Em vermelho no mapa, nós temos a formação da região metropolitana de Manaus, na sua mais recente versão. A região metropolitana de Manaus, então, foi instituída no ano de 2007 por meio da Lei Complementar número 52. Essa lei estabelecia uma região que abrangia inicialmente 7 municípios, todos os municípios em laranja do mapa. No mesmo ano, um adendo à lei foi institucionado, onde Itacoatiara foi agregado, foi inserido à formação da região metropolitana de Manaus. 2 anos mais tarde, outros 5 municípios foram inseridos
na formação que se conhece hoje como região metropolitana de Manaus, que foram os municípios de Manaquiri, Careiro, Altazes, Silves e Itapiranga, dando origem à região metropolitana de Manaus na sua mais recente formação, com 13 municípios. No entanto, o histórico de expansão de áreas urbanas e o processo de metropolização em cidades como Manaus evidenciam impactos significativos para o meio ambiente e para os recursos naturais, o que gera um alerta quanto à preservação da Amazônia. O texto que estabelece a região metropolitana dispõe de pontos sobre o desenvolvimento sustentável, trata como interesse metropolitano o saneamento básico, a coleta de resíduos, o manejo sustentável, a conservação ambiental e a distribuição de água tratada. Porém, a legislação impressa ela surge como um instrumento jurídico para orientar o desenvolvimento da região e também o desenvolvimento sustentável, visto que versa sobre esses pontos. Mas como, de fato, se cercar de formas de avaliar se os municípios estão, de fato, entregando o que é pedido por lei? E ainda, para além do cumprimento legal, avaliar esse cenário de desenvolvimento sustentável também é uma contribuição valiosa tanto para a preservação da Amazônia quanto para a sustentabilidade global. A melhor forma de fato, mensurar e quantificar o desenvolvimento da região, o desenvolvimento sustentável da região, é através de indicadores de sustentabilidade. Esses indicadores eles são utilizados para melhorar a base de informações relativas às questões ambientais e auxiliar na elaboração de políticas públicas, assegurando a comparação da realidade entre diferentes regiões. Para alguns autores, os indicadores de sustentabilidade trazem uma visão holística, porque eles são capazes de capturar múltiplas dimensões, como a conservação ambiental, a equidade social e a viabilidade econômica. E assim, de fato, eles incentivam uma abordagem abrangente à tomada de decisão. Entre os indicadores de sustentabilidade mais conhecidos e já estabelecidos estão a pegada ecológica, que é um indicador que se utiliza de práticas de equilíbrio, onde para toda unidade de energia e matéria utilizada, existe um pedaço de ecossistema que deveria ser preservado para se manter o equilíbrio ambiental. O barômetro da sustentabilidade, que é um indicador que tem uma escala para avaliação de sustentabilidade baseada em 2 eixos, o eixo ecossistêmico e o eixo de bem-estar humano, bem-estar ecossistêmico e bem-estar humano. E o painel da sustentabilidade, que é um indicador que trabalha com diferentes categorias, a principal base deles são as dimensões ambientais, econômicas e sociais, podendo se inserir outras dimensões. Aqui no exemplo, a dimensão institucional. Esse indicador ele retorna índices por dimensão, dando ao tomador de decisão a possibilidade de enxergar as dimensões que mais precisam ser priorizadas para uma tomada de decisão. Por trás de todos esses indicadores, e para que de fato eles trabalhem com múltiplas classes de indicadores, né, de indicadores qualitativos, quantitativos, tangíveis e intangíveis, existe uma abordagem multicritério para a interação de todos esses indicadores. A abordagem multicritério é uma área da pesquisa operacional que permite a estruturação, compreensão e aprendizagem de um problema em ambientes complexos, considerando risco e incerteza de forma transparente, auxiliando também na obtenção de respostas para problemas de naturezas variadas. Por isso, ele permite se trabalhar com diversas classes de indicadores e diversas categorias também, possibilitando retornar um índice que possa gerir, que possa gerenciar vários tópicos, várias categorias. Dentro da abordagem multicritério, existem muitos métodos, mas todos eles retornam respostas padronizadas. Dentro das possibilidades de respostas, existem as saídas de ordenação, onde todas as variáveis, todas as alternativas entradas no método, elas sairão de maneira ordenada, como em um ranking. Existe a possibilidade de saída de seleção, onde todas as alternativas aplicadas dentro do método terão uma superior, né? Uma será preferida em relação às demais, e a possibilidade de saída de classificação, onde
Dentro do grupo de alternativas, elas serão classificadas em ranges, em limites estabelecidos pelo problema trabalhado. Dentro dessa abordagem, existem duas grandes escolas, a escola americana e a escola francesa. E a principal diferença entre elas é que a escola americana ela é extremamente baseada em um suporte quantitativo. Então, toda a relação de preferência e indiferença do agente decisor, que é a pessoa responsável por tomar as decisões, ela é baseada ela tem apoio, né, qualitativo, enquanto que a escola francesa permite, dentro dos seus modelos, a entrada de opinião do agente decisor. Ele pode estipular a sua preferência, estipular pesos dentro do problema estabelecido. Entre os principais modelos da escola americana estão o MALT, o HP, o ANP e o Macbeth. A principal diferença entre esses modelos é, de fato, a interação matemática por trás deles e a forma que as alternativas de saída são estabelecidas, né? Elas podem ser de ordenação, de classificação ou de seleção. O mesmo acontece para os modelos Prometi, Electre e Topsys, que são os modelos mais conhecidos da escola francesa. A principal diferença entre eles também é a interação matemática, que pode ser matricial, linear, não linear, e as variáveis de saída, que pode ser de ordenação, seleção ou classificação. Dentro da academia, existem muitos estudos aplicando a análise multicritério a diversos cenários, inclusive a cenários de sustentabilidade. No estudo que eu trouxe aqui, Rodrigues aplica a análise multicritério de utilização de modelo Prometi para avaliação da sustentabilidade empresarial de companhias e docas brasileiras. A proposta desse trabalho é avaliar as empresas dos portos do Brasil, as empresas que trabalham nos portos do Brasil, de acordo com o critério de indicadores estabelecidos dentro das dimensões ambiental, social e econômico-financeira, e trazer a empresa que tem o melhor comportamento, o comportamento mais sustentável. Nesse caso, foi a empresa CDP. Nesse outro estudo, Carvalho e colaboradores aplicam a metodologia multicritério, também de modelo Prometi, para avaliação da sustentabilidade de municípios paraibanos. Então, esses municípios foram avaliados de acordo com as dimensões social e demográfica, dimensão ambiental, dimensão de recursos hídricos e dimensão econômica. Foram estabelecidos 14 indicadores para essa avaliação, e o objetivo desse trabalho era retornar à cidade com pior desempenho, para que se voltasse o olhar político e as tomadas de decisões públicas para melhorar o desempenho da cidade com a cidade pior estabelecida. Então, nesse caso, a cidade com com a pior entrega, né, foi Poço Dantas, e a cidade com a melhor entrega foi Sousa. E então, por que criar um indicador, visto que alguns já estão estabelecidos? A seleção de um indicador ou a criação de um indicador de sustentabilidade depende do contexto específico e das dimensões de sustentabilidade que estão sendo avaliadas. O que se propõe aqui é criar um índice multicritério que se utilizará de 3 dimensões, a dimensão social, econômica e ambiental, que está em consonância com os requerimentos legais e dos ODS, trazendo como maior desafio atender às particularidades da região amazônica. Por isso, a pergunta de partida para esse trabalho é se a criação de uma região metropolitana contribui com o desenvolvimento sustentável dos municípios que a compõem. A hipótese que esse trabalho carrega é se a criação de regiões metropolitanas promove o desenvolvimento integrado e sustentável de acordo com o que é previsto por lei e pelas ODS, trazendo como objetivo geral analisar a contribuição da criação da região metropolitana de Manaus para que as cidades constituintes apresentem melhores indicadores socioambientais na busca pelo desenvolvimento sustentável, no sentido que é proposto pela ONU no relatório de Brundtland, considerando seus status quanto ao cumprimento dos ODS. Esse trabalho tem 5 objetivos específicos.
O primeiro é identificar, através de revisão de literatura, indicadores para avaliação da sustentabilidade de unidades administrativas municipais, considerando a realidade amazônica. O segundo é estimar o índice para avaliação da sustentabilidade nos municípios da região metropolitana de Manaus, a partir de indicadores socioambientais e econômicos. E o terceiro é estimar esse índice para cada município em 3 momentos que reflitam diferentes estágios de consolidação da região metropolitana de Manaus. O quarto objetivo é avaliar o desempenho dos municípios da região, utilizando o índice proposto, com a finalidade de comparar quais cidades podem ser consideradas sustentáveis e quais devem melhorar o desenvolvimento para o cumprimento do ODS 11. E o quinto, identificar os indicadores com maior vulnerabilidade para melhorar o índice usado e, via de consequência, potencializar os municípios da região metropolitana de Manaus para alcançar a sustentabilidade. Por isso, a área de estudo escolhida é a região metropolitana de Manaus, que é a maior do norte e o 7º recorte mais populoso do Brasil, composta por 13 municípios. Esses municípios estão em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social, o que demanda políticas públicas que reconheçam essa diversidade, e o índice que é proposto, o índice de sustentabilidade proposto, pretende incorporar diversos indicadores que reflitam as potencialidades e as vulnerabilidades locais, para que, de fato, construa uma base robusta para essas políticas públicas. Quando nós olhamos para a tabela, por exemplo, é possível enxergar que Silves tem um PIB de 133 milhões. Quando comparado ao PIB de Manaus, de 90 bilhões, nós podemos enxergar que Manaus tem um PIB 600 vezes maior que o de Silves. Essa diferença também pretende ser trabalhada. Nós entendemos que a discrepância entre os municípios da região são inerentes, né? A região, em especial, pela a divisão territorial e a distribuição populacional, mas o índice também pretende trabalhar com essas diferenças de modo que elas não sejam significativas a ponto de sobrepor Manaus frente aos outros estados, aos outros municípios. Como estratégia metodológica, nós teremos uma abordagem documental e exploratória. Nós utilizaremos dados de bases públicas e governamentais, né, bases como o IBGE, o PNUD, o INPE e o Portal da Transparência do Estado do Amazonas. Foram escolhidos 3 recortes temporais para que estabeleçam a criação da região metropolitana, e esses recortes também foram escolhidos com base na pesquisa do censo. Isso porque grande parte dos indicadores que serão utilizados para esse índice são providos dos resultados de censo. Então, o ano 2000 vai representar os anos antes da criação da região metropolitana de Manaus. 2010 vai representar o estabelecimento da região na sua última formação, e 2022 vai representar 10 anos após o estabelecimento, a formação da região metropolitana de Manaus. A tipologia dessa pesquisa é qualitativa, majoritariamente quantitativa, mas nós trabalharemos com alguns indicadores qualitativos. Mais à frente eu vou explanar sobre eles. As categorias de indicadores escolhidas, elas estão baseadas no modelo de 3 pilares da sustentabilidade, que são as categorias econômico, social e ambiental. Nesse modelo, todas as categorias, todas as dimensões, elas têm igual atribuição, ou seja, elas têm igual valor. Nenhuma se sobrepõe à outra. E esse modelo ele é baseado no conceito de desenvolvimento sustentável do relatório de Brundtland, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Para esse trabalho, alguns modelos foram estudados, pelo menos 7 modelos foram estudados, e esse foi escolhido por apresentar as 3 categorias e ser o modelo base para todos os outros. Então, embora existam muitas definições para desenvolvimento sustentável, muitos conceitos para desenvolvimento sustentável, todos eles partem do relatório de Brundtland e possuem como base integrante também essas 3 dimensões. Quanto à escolha dos indicadores, elas estão pautadas no texto
que institui a região metropolitana de Manaus, e no texto do ODS 11 foram listados 24 indicadores divididos entre dimensão econômica, ambiental e social. Entre os indicadores econômicos estão o PIB per capita, a perda econômica causada por desastres e a taxa de empregabilidade. Na dimensão ambiental, nós temos indicadores como a coleta de resíduos sólidos, a taxa de desmatamento e a qualidade do ar. E na dimensão social, nós temos indicadores como taxa de alfabetização, IDH e utilização de transporte coletivo. Esses são só alguns exemplos. Na parte de avaliação qualitativa desse trabalho estão os indicadores de existência do plano de resiliência das cidades, existência do plano de gestão integrada de riscos e a existência de esgotamento sanitário. Esses 3 indicadores fazem parte da minoria qualitativa dessa pesquisa, desse trabalho, porque as pesquisas que nós utilizaremos como base, elas trazem respostas binárias para esses indicadores, como se existe ou não existe, é um sim ou não, ou inexistente e existente, e essas respostas elas precisarão ser trabalhadas dentro da matriz de uma maneira cardinal. Então, elas precisarão passar por transformação, e por isso fazem parte da avaliação qualitativa. Todos os indicadores descritos nesse trabalho, essa é uma das premissas, que todos esses indicadores eles podem ser substituídos ou desconsiderados, caso eles não estejam disponíveis para os 13 municípios e para os 3 recortes temporais estabelecidos. Então, só a partir da escolha definitiva dos indicadores, os dados serão trabalhados através da metodologia multicritério escolhida. O método multicritério escolhido foi o PROMETI, que é um método de sobreclassificação que se utiliza de uma escala de trade-offs, que nada mais é uma escala paritária, onde as alternativas são comparadas e uma precisa se sobressair à outra, para que, ao final, se origine um ranking. Esse método foi escolhido por ter uma estrutura matricial, onde possibilita uma relação não hierárquica, que se baseia no modelo inicialmente escolhido, de 3 pilares de sustentabilidade, e por ser um dos poucos modelos com essa combinação não hierárquica que retorna um ranking, né, uma ordenação como variável resposta. Nesse trabalho, nós utilizaremos a versão 2 desse método. O método foi criado por Brans em 1982 e ele foi melhorado em 1985 por Brans também. A principal diferença entre o PROMETI 1 e o PROMETI 2 é que o segundo obtém uma classificação completa de todas as alternativas, enquanto o primeiro trazia uma classificação apenas parcial. Para que se faça a operacionalização do método, é necessário ter um conjunto estabelecido de alternativas e um conjunto de critérios para que se busque a solução favorável. No nosso caso, o conjunto de alternativas será os municípios da região metropolitana de Manaus e o conjunto de critérios, todos os indicadores escolhidos dentro daquelas categorias classificadas. Para fazer essa operacionalização, foi escolhido um software. Esse software é o PROMETI Sapevo M1. Ele foi escolhido baseado em três principais definições. A primeira é que é um software gratuito, de base militar. Ele é utilizado pelo Instituto Militar de Engenharia em pesquisas para o Exército. Além disso, é um software de base online. Ele não exige um hardware potente para fazer as interações, as operacionalizações do método. E o terceiro é que é o único método que padroniza, tem uma escala padronizada para tornar os dados qualitativos em dados cardinais, para que eles sejam trabalhados dentro do modelo de matriz. Essa é a interface do método, a primeira página onde é necessário inserir o conjunto de alternativas, o conjunto de critérios qualitativos e o conjunto de critérios quantitativos. Esse método, ele vai fazer basicamente a interação entre todas as alternativas e todos os indicadores. Como falado inicialmente, eles serão pareados. Mas como isso é de fato feito, né, matematicamente? O método é baseado em uma construção matricial,
onde a primeira linha da matriz são as alternativas, e aqui N alternativas. No nosso caso, nós trabalharemos com 13, que são todos os nossos municípios. Logo em seguida, as linhas em seguida são de critérios qualitativos. No nosso caso, foram listados 3. E as últimas linhas da matriz são referentes aos critérios quantitativos, em que nós temos alguns, né, 21. É importante frisar que a letra H, daqui para frente, vai simbolizar todos os critérios qualitativos, quando nós formos esboçar todas as equações, e a letra J vai representar todos os critérios quantitativos. Dentro do software, a operacionalização ela é feita em 4 partes. A primeira parte é a parte de avaliação qualitativa, que traz como primeira etapa a definição de preferência entre as alternativas. Nessa etapa, todos os dados qualitativos se tornarão cardinais, baseados na tabela de transformação proposta pelo método. Traremos como exemplo a taxa de o saneamento básico, existente ou não para as cidades, levando em consideração que a cidade número 1 possui saneamento básico e a cidade número 2 não possui saneamento básico. Por isso, a cidade número 1 ela é muito melhor que a cidade número 2, enquanto a cidade número 2 é muito pior que a cidade número 1. Esses dados serão convertidos em números. Logo, a cidade que é muito melhor em relação à outra receberá o valor de 2. E a cidade que é muito pior em relação à outra receberá o valor de menos 2. Essa interação será feita para todas as alternativas, criando uma matriz. O próximo passo da avaliação qualitativa é a obtenção das grandezas, que será realizada através da equação acima. Essa equação, ela traz o somatório de todas as alternativas e a diferença do mínimo entre elas. Então, é necessário que se some todas as alternativas em linha, né? Todas as linhas da matriz serão somadas e esses valores serão substituídos na equação, onde o primeiro valor é correspondente à variável analisada, podemos considerar a alternativa de número 1, menos o mínimo encontrado nesse somatório, dividido pelo máximo encontrado nesse somatório, menos o mínimo encontrado. Fazendo as substituições, nós teremos os resultados para cada alternativa. Na terceira etapa, nós faremos a comparação e a normalização dos dados. É necessário que se obtenha as diferenças propostas. Então, aqui vai acontecer a pareação, que é onde se baseia o método Promethi. Todas as alternativas serão testadas entre si. Basicamente, nós pegaremos um par de alternativas e faremos a diferença entre elas. Então, faremos A1 menos A1, A1 menos A2, e isso dará origem a uma matriz de comparação. Essa matriz de comparação resulta em resultados muitas vezes negativos, e esses resultados eles precisarão ser normalizados. O método ele estabelece uma normalização padrão para os resultados qualitativos, que é a normalização baseada nessa equação, onde D é o valor gerado e P é o valor de preferência. Posterior à aplicação da normalização, nós teremos uma matriz normalizada, e esses dados eles serão guardados para interação futura. A segunda etapa do método é a avaliação quantitativa. Nessa fase, nós estabeleceremos a preferência entre as alternativas. E aqui, nós vamos determinar se os critérios eles são critérios que devem ser maximizados ou minimizados. Por exemplo, nós temos o critério de taxa de alfabetização, que é um critério que, quanto maior, melhor para o indicador. E nós temos o critério de taxa de desemprego, que é um critério que nos afasta de um indicador positivo. Então, quanto maior esse critério, pior é o nosso indicador. É necessário que, nesse momento, nós estabeleçamos a relação dos indicadores para pro índice final. Então, nós escolheremos quais indicadores devem ser maximizados pela equação com a seta verde ao lado e quais devem ser minimizados pela equação com a seta vermelha ao lado. Após escolher isso,
haverá uma variação, onde, para os indicadores maximizados, a alternativa escolhida vai ser diminuída da alternativa comparada para todas as interações. E na minimização, a alternativa comparada vai ser diminuída da alternativa escolhida. O processo será o inverso. E aí nós estabeleceremos uma nova matriz. Após estabelecer essa matriz, ela também precisará ser normalizada. Dentro desse método, existem 6 possibilidades de normalização. E o agente decisor ele pode escolher como ele prefere normalizar. Aqui é uma escolha arbitrária, mas a principal diferença entre elas são os parâmetros de entrada. Para o critério verdadeiro, não se exige parâmetros de entrada, mas para o quasi-critério, por exemplo, ele estabelece que é necessário um parâmetro de indiferença. O que seria um parâmetro de indiferença? É um parâmetro onde, para o agente decisor, não faz diferença uma opção ou outra. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de crescimento e em um município ela é de 10 e no outro ela é de 15, pode ser que o agente decisor estabeleça que para ele é indiferente o valor de 5 entre alternativas. Então, elas serão classificadas como igual valor. Na alternativa de semicritério, no método de normalização semicritério, é necessário estabelecer o critério de preferência. O critério de preferência é exatamente onde o agente decisor prefere uma alternativa em relação à outra. Ele estabelece o critério de preferência, por exemplo, entre uma cidade que tem taxa de alfabetização de 12 e uma cidade que tem taxa de alfabetização de 20, ele prefere a cidade com maior taxa de alfabetização. E essa taxa vai ser o valor de 8. Então, esses dados precisam ser entrados no problema. Para o pseudocritério, tanto de variação discreta quanto de variação linear, é necessário entrar com os dados de preferência e de indiferença. A principal diferença entre esses métodos de normalização está na forma em que a mediana do problema será medida. E para o modelo gaussiano, é necessário entrar com o parâmetro de desvio padrão. Para esse trabalho, o modelo escolhido é o de pseudocritério, de variação linear. Inicialmente, eu falei que o projeto ele traz um modelo onde os critérios eles não são hierarquizados, as alternativas não são hierarquizadas. Então, por que essa normalização ela foi escolhida, visto que é necessário entrar com critérios de preferência e de indiferença? Esse modelo de software, o Prometheus PEVO M1, ele permite que esses dados eles sejam calculados de maneira automática, sem que o decisor precise estabelecer a sua preferência e a sua indiferença. Por isso, esse método foi escolhido e também faz relação ao conjunto de dados utilizados, que tem distribuição linear. A terceira fase do método é a fase de obtenção de pesos. Para esse trabalho, todos os critérios têm igual valor. Eles foram considerados equivalentes, tão importantes quanto. Mas eu vou explanar a interação matemática por trás do software. Ainda que nós não tenhamos atribuído pesos para todos os critérios, para os nossos critérios utilizados, o software permite que faça isso. Então, a interação básica é se estabelecer a preferência entre os critérios, muito similar ao que foi feito na avaliação qualitativa, a matriz de comparação é a mesma. Após isso, se obtém as pontuações de cada critério e se estabelece limites máximos e mínimos, onde esses critérios estão distribuídos. Então, o limite máximo ele é dado pela equação de soma máxima e o limite mínimo é dado pela equação de soma mínima, onde N é a quantidade de critérios obtidos. A última fase da obtenção de pesos é gerá-los. E esses pesos eles são gerados por meio dessa equação, que é uma equação similar à que nós utilizamos para a conversão qualitativa. A diferença, basicamente, é que aqui nós utilizaremos a soma máxima e a soma mínima para as diferenças. E o somatório dos critérios é relativo ao critério que está sendo trabalhado.
Então, estou trabalhando com o critério de número 1, ele será estabelecido aqui, será feita a diferença e a divisão sobre a diferença entre o máximo e o mínimo para essa equação. Os dados serão obtidos para cada critério e, posterior a isso, os pesos gerados eles precisam ser ponderados. O objetivo da ponderação é que, de fato, eles, no final, resultem em um total de 1, ou 100%. Então, eles serão ponderados através dessa forma, onde W, que é o valor de ponderação, traz a equação onde V, que é o critério que será o valor individual de cada critério, dividido pelo somatório de todos os critérios, pela soma de todos os critérios. E aí os pesos finais serão gerados. A última etapa desse processo de operacionalização, a quarta etapa, é onde nós teremos a matriz formada pela avaliação qualitativa e quantitativa, e ela será multiplicada pelos pesos estabelecidos na etapa de obtenção de pesos. Então, os pesos obtidos serão multiplicados para cada alternativa, dentro de toda a matriz. Após estabelecer a matriz ponderada, nós precisaremos calcular o fluxo de importância. Para calcular o fluxo de importância, aqui no modelo também chamado de φ, nós teremos o φ positivo e o φ negativo, o fluxo de importância positivo e o fluxo de importância negativo, que é dado por essas equações, onde o fluxo de importância positivo ele é calculado pelo somatório de A frente às outras alternativas, e o fluxo de importância negativo é dado pelo somatório das outras alternativas em relação à alternativa escolhida. No nosso caso, A1. Essa interação vai ser feita para todas as alternativas da matriz, até que se estabeleça o limite, o fluxo negativo para todas as alternativas e o fluxo positivo para todas as alternativas. Por fim, nós precisaremos calcular o fluxo líquido, que será dado pela diferença entre o fluxo positivo e o fluxo negativo. O fluxo líquido estabelecerá a nossa relação diante dos critérios utilizados. Quanto maior o fluxo líquido, melhor posicionado estará a nossa cidade, o município estudado. Quanto menor o fluxo líquido, mais distante do objetivo de sustentabilidade estará a cidade. Para testar a nossa hipótese, finalizando a operacionalização do método, nós testaremos a hipótese de modo que ela seja validada. Todos os municípios devem apresentar variação positiva no ano de 2020. Mas por que todos os municípios devem apresentar? É estabelecido que o desenvolvimento ele é integrado. É o que está escrito na legislação. Então, nós precisamos considerar que os municípios envolvidos terão uma curva de melhora, uma tendência positiva. E nós traremos os dados de referência para a comparação do comportamento como os dados do ano de 2000, que é o cenário que nós escolhemos onde a região metropolitana de Manaus ainda não estava estabelecida. Para isso é necessário que o fluxo positivo, após os 10 anos de estabelecimento da RMM, que o índice retorne fluxos positivos após o estabelecimento da região metropolitana de Manaus. Aqui nós temos já alguns resultados prévios, né? Inicialmente, para que o índice fosse calculado, nós definimos quais critérios poderiam ser aplicados dentro do índice com base no que foi dito nas premissas estipuladas, estabelecidas na metodologia. Todos os indicadores em laranja, nessa primeira tabela, foram indicadores desconsiderados, porque eles não estavam disponíveis para todos os anos ou para todos os municípios. E os indicadores em azul foram indicadores nos quais nós precisamos manipulá-los para que eles estivessem disponíveis para todos os anos, como, por exemplo, o PIB per capita. No último censo, nós não temos o PIB per capita para todos os municípios, mas nós temos os dados de PIB e de população. Por isso, o termo de manipulá-los. Nós precisamos, nesse caso, calcular o PIB per capita para um intervalo temporal. Depois de estabelecer quais indicadores
nós não poderíamos usar, por não estarem disponíveis, nós chegamos a um total de 13 indicadores. 4 indicadores da dimensão social, 6 da dimensão ambiental e 3 da dimensão econômica. Após isso, os resultados eles foram ordenados de maneira parcial. Aqui nós temos um gráfico de radar, onde a linha social é a linha verde mais escura, a linha ambiental é a linha cinza e a linha econômica é a linha verde mais clara. O intuito desse gráfico é mostrar a relação dos municípios em cada categoria estabelecida. Aqui nós podemos ver, por exemplo, que Careiro traz uma relação de fluxo negativa para a categoria social e para a categoria econômica, enquanto que para a ambiental ele está em um fluxo levemente acima dos demais, no entanto, ainda entre -1 e 0. Enquanto que Manaus traz linhas, né, com fluxos positivos da categoria ambiental e social, também econômica. Essas categorias elas se posicionam acima de 0, acima do recorte de 0, trazendo fluxos positivos para as 3 categorias. Nós também fizemos a ordenação para os anos de 2010, onde o município de Altazes estabelece uma relação negativa, um fluxo negativo, na linha social e na linha ambiental, e um fluxo acima de 0 na linha econômica, enquanto que o município de Itapiranga estabelece fluxos positivos para a linha econômica, para a linha social e para a linha ambiental, está levemente acima de 0. Assim, nós conseguimos obter o ranking para os anos de 2000 e para os anos de 2010, onde nós podemos ver em 2000 Manaus sendo a cidade mais sustentável, seguida por Silves e Novo Airão, e o ranking para 2010, onde Itapiranga se mostra com fluxo mais sustentável diante do cenário disposto, Manaus, seguida por Manaus e Silves. Aqui nós temos alguns dos resultados prévios. Discutir os resultados ainda é muito recente, mas eu fico muito feliz em poder trazer resultados parciais que demonstram que a metodologia pode ser de fato aplicada, né, que é factível utilizá-la para fazer essa comparação. E isso só foi possível pelo estabelecimento e cumprimento do cronograma, né. Nós conseguimos manter a linha de execução do cronograma estabelecido no início desse trabalho, tanto para fazer as disciplinas obrigatórias dentro do prazo, as coletas de dados e a organização dos dados coletados. Pretende-se finalizar a criação desse índice em maio de 2024 e apresentar a defesa de dissertação até dezembro do mesmo ano. Essas foram algumas das referências utilizadas. E eu agradeço ao Instituto Piatã pelo ambiente de estudo proporcionado e à Universidade Federal do Amazonas e o programa de pós-graduação pela oportunidade de cursar esse mestrado. Obrigada. Parabéns, Ingrid.